Boa noite. Algumas pessoas podem estar querendo assistir depois, né? Então, como o tempo nosso é curto, 30 minutos, então vamos começar já o estudo. Nós paramos na questão de número 646. E nós estamos estudando a primeira parte, capítulo 1, que é exatamente a lei divina natural. Nós ainda não estamos dividindo nas outras leis, né? Então, eu queria hoje trazer para vocês um texto que eu separei que fala exatamente dessa pergunta 646. A pergunta 646 fala: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus para esse mérito? E a resposta não poderia ser outra, né? Que o mérito do bem está na dificuldade, ou seja, se você tem dificuldade em executar aquele bem, se você realmente está se esforçando para fazê-lo, então realmente terá mais mérito. Ele dá o exemplo até do óbolo da viúva, né? Aquela parábola onde a viúva, como diz o Cristo, deu tudo que tinha, enquanto os outros deram o seu supérfluo. O, o Chico, ele psicografou um texto muito interessante numa reunião pública, exatamente a respeito dessa passagem, dessa pergunta. Eu gostaria de ler. A Cristiane colocou com bastante propriedade na aula anterior. E nós estamos aqui nesse momento para aquisição de valores morais, né? E eu acrescentaria de valores espirituais também, não só morais, mas dos espirituais também. Inclusive, eu comento com as pessoas várias vezes que toda essa materialidade da vida que nós estamos expostos a ela é justamente para facilitar essa aquisição de valores morais e espirituais perante o nosso caminhar, né? Então, o que acontece aqui? O texto que eu vou ler, que eu vou trazer para vocês, fala o seguinte: ele chama No Grande Minuto. E você começa assim: no grande minuto da experiência, dissestes desapontado. Vê se está parecendo com os dias de hoje, hein? Só vejo mal pelo bem. Não posso mais. Fracassei. Agora é parar com tudo. Fiz o possível. Não me fale mais nisso. Estou farto. Muito difícil. Em tudo é desilusão. Sofri que chega. Continue quem quiser. Ninguém me ajuda. Deixe-me em paz. Estou vencido. Não quero complicações. É problema dos outros. Não sou santo. Desisti. Basta de lutas. Você vê que são frases. É triste a gente ler esse texto, porque são frases que em algum momento da vida nós já falamos essas frases. E aí ele continua: entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. Se os amigos fugiram, continue fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caístes, levanta-te renovado e corrija a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Olha aí a pergunta 646. Todos nós aprendemos e trabalhamos, dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. É a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente. Concorda que a derrota do Cristo foi aparente? Humilhado e batido, supliciado e crucificado, torna o mundo em espírito sem que ninguém
lhe queira a volta. E materializando-se, divino, entre os mesmos companheiros que o havia abandonado, longe de referir-se aos remoques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz esteja convosco. Então é muito interessante esse texto por causa disso. Você vê que o Cristo dá o exemplo para nós. Não importa o que está acontecendo. Você tem uma meta a cumprir, continue. Continue na meta. Você vai chegar em algum lugar. Então, o que o texto nos mostra, da pergunta 646, é exatamente isso. Você tem um trabalho a fazer, faça o trabalho. Execute seu trabalho. E continuando, ele fala agora da divisão da lei natural. É uma divisão didática, igual várias divisões, né? A Cris até comentou há pouco, as divisões dos planetas, né? Em graus diferentes. A divisão da lei moral também ele fala. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Ele responde: certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhe mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente, como a gente faz hoje no dia a dia. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração, né? Que nós temos a obrigação, como se diz, né? De continuar o nosso estudo justamente para evitar que a gente dê interpretações que facilite para nós. E não é isso o objetivo do Livro dos Espíritos, né? O objetivo deles é facilitar o entendimento. Não é eu interpretar o Livro dos Espíritos, a meu bel prazer, de forma tal que eu consiga facilitar, já que eu não consigo fazer o que eles estão ensinando, aí eu mudo a interpretação para fazer o jeito que eu acho que é o certo, não é por aí. E aí ele fala mais um pouco, final, e perguntando o que acha dessa divisão, né, das leis naturais em 10 leis. Ele fala: isso é didático, isso aí é a lei de Moisés. Moisés adotou esse processo, sendo que a última lei, né, a da caridade e a lei de amor, é a que mais importa, né? Então, se nós sairmos dessa encarnação com essa lei cumprida, então será o ideal para nós. Só um minuto. Desligando aqui o obsessor, né, o celular, que eu havia esquecido. Bom, continuando agora, nós estamos entrando no novo capítulo, que é a lei de adoração. Agora nós vamos detalhar melhor cada uma das leis, né, das 10 leis que ele falou, né, que é a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, a lei de sociedade, lei do progresso, igualdade, liberdade, a de justiça, amor e caridade. Então, nós vamos começar pela lei de adoração. Ele começa, no capítulo 2, fazendo a pergunta, né, na parte de objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento em direção a Deus. Pela adoração, o ser humano aproxima de Deus a sua alma. Então, ou seja, é a forma de nos conectarmos com Deus. É uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. Deus precisa, na sua opinião, Deus precisa ser adorado? Se você não adorar Deus, ele vai ficar magoado com você? Ele vai dar um dislike no Facebook da vida? Não vai fazer isso, né? Então, a adoração é mais um ato de misericórdia do Pai em relação a nós, facilitando a nossa conexão com Ele, tá certo? Essa conexão. Então, é importante para nós,
não é importante para Deus, que fique claro, né? A adoração é o resultado de um sentimento inato ou é o produto de um ensinamento? É sentimento inato. Como a divindade, como da divindade também, né? Essa crença que a gente tem num ser, um ser, como é que chama? Inteligência suprema. A gente tem essa noção. É claro para a gente. A minha esposa brinca comigo, né, que eu tive uma fase meio de ateu, né? Mas assim, continuei sendo muito ético, mas eu tive uma fase quando mais novo, que eu duvidava de tudo. Então, assim, você acaba virando um ateu quando você duvida de tudo, né? E você começa a ler, você não quer aquela coisa toda. Eu ainda não era espírita. Mas é engraçado, mesmo eu naquela época, eu orava. Estranho, parece incoerente, né? Mas eu orava. É igual eu falava com ela, eu não acredito no Deus que vocês tentam me fazer enxergar, mas eu acredito no ser superior que toma conta de tudo, de nós e tudo mais. Eu já tinha, para mim, existia uma gerência, vamos dizer assim, maior, né? E isso é inato em todos nós. Eu vou até abrir um parênteses aqui, existe um livro que chama-se O Fator Melquisedeque. Esse livro foi escrito pelos evangélicos, acho que dos Estados Unidos, se não me engano. Eles fazem um trabalho que sai pelo mundo e eles tentam catequizar tribos, né? Num bom sentido, assim. Chega aqui no local onde tem um grupo muito recluso, aí eles vão lá tentar levar a Bíblia, falar do Cristo e tudo mais. E por que ele chama do fator Melquisedeque? Né? Porque Melquisedeque, o personagem bíblico, ele surge na Bíblia do nada, né? E ele é adorado, inclusive, pelo rei Davi. Não adorado no sentido de adoração a Deus, respeitado, né? O rei Davi presta tributo a Melquisedeque. Então, o que eles falam é o seguinte: poxa, o rei Davi presta tributo para Melquisedeque, é porque ele é importante. Então, eles chamaram de fator Melquisedeque, por quê? Porque mesmo em tribos que nunca tinham ouvido falar em Bíblia, notava a presença de uma genuína de divindade e de crença. Então, assim, não era assim, Deus do trovão, não era isso, não. Era uma sensação mesmo de uma divindade maior, né? O nome que cada tribo dava era diferente. E a coisa que espantou a eles é que uma dessas tribos tinha o conceito do nascimento do Cristo, mas não na pessoa do Cristo, né? Seria assim, o Salvador para eles. Então, eles faziam um simbolismo, um ritual deles lá que tinha um simbolismo, e era isso. Então, é muito interessante, porque é inato em nós essa figura de Deus, né? Essa figura de Deus, essa vontade de adorá-lo. Então, é isso aí. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Então, o que eu conversei aqui agora já responde o que eu estava falando, né? Esses pastores viajaram pelo mundo e eles não viram isso, né? E ele até fala, não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. E ele fala, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre os povos, se bem que sob diferentes formas. É aquilo que eu te falei. Eles viram que todos os povos que eles visitavam tinham a figura da adoração e tinha a figura da divindade, né? Só que de formas diferentes. Então, assim, algumas ficava até mais fácil eles traduzirem a Bíblia. Eu tenho um aplicativo no celular que é uma Bíblia, inclusive feita por eles, né? Eles que fizeram essa Bíblia, fizeram assim, traduzir, né? Ele é Bíblia evangélica. Então, mas ela tem as outras Bíblias também, né?
Só que tem várias Bíblias em idiomas que nós nunca ouvimos falar, assim, pelo menos eu, né? E são idiomas, nesse caso que eu estava comentando, né? Que vem exatamente da pergunta 652. São povos que eles traduziram a Bíblia e mostraram, está vendo que essa história que vocês contam, passando um para o outro, um para o outro, para o outro, parece com a nossa história real da Bíblia, né? Que é a história da Terra, né? E aí é muito interessante o trabalho deles. É um trabalho assim, eu brinco, hercúleo, né? Trabalho ali bem difícil de ser feito. Precisa de manifestações exteriores à adoração? Aí já está falando sobre adorações exteriores. Não, né? Não há necessidade de ter as adorações exteriores. Porém, né, eles lembram que, se você faz isso de uma forma séria, respeitosa, é bom. Por quê? Porque você, queira ou não, é exemplo para alguém. Você tem alguém sempre olhando para você. Você pode não acreditar, mas você é o exemplo de alguém. E por você fazer uma adoração que as pessoas consigam ver, elas acabam também começando a fazer a mesma coisa. Então, você gera uma boa influência. Então, não é de todo ruim, é o que eles falam, né? A adoração verdadeira é a adoração do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o teu olhar. Será útil a adoração exterior? Que foi a pergunta A dele. Ele fala, sim, se não consistir num vão simulacro. Então, foi o que eu falei. Se você faz isso de coração, de uma forma respeitosa, né? Não só numa forma cumprindo um ritual, é lógico que é válido. Né? É igual, por exemplo, vamos fazer uma oração. Aí você faz uma oração, faz um Pai Nosso, ou quer também rezar a Ave Maria, não tem problema algum. Não existe, não é necessidade de você fazer uma oração espontânea, sendo que você é uma pessoa que consegue só fazer orações repetitivas. Mas está saindo do seu coração, na hora que você está fazendo, você está pensando em Deus, você para de pensar a maldade na hora que você está fazendo essa oração, então ela é válida, tá certo? Totalmente válida é o que ele está falando. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, é isso que é importante a gente prestar atenção, tá certo? Então, igual eu estou dizendo a vocês. Se você se propõe a fazer alguma coisa, igual está lá o texto que eu li, né? Na hora, né? Na hora importante. Chega igual Cristo, né? A paz esteja convosco, e dali você continua. Esquece para trás, né? Você está ali, você não fez um plano, então é dali para frente. A paz esteja convosco. Tem Deus preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade. Foi o que eu disse, né? Estava conversando com vocês aqui. Fazendo bem e evitando o mal. Aos que o julgam ralo, com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Ou seja, não adianta eu orar e fazer o principal pedido para Deus. Qual que é o principal pedido? Minha melhora íntima. Esse é o principal objetivo da oração. É pedir ao Pai a minha melhora íntima. Porque uma vez que eu começo a melhorar intimamente, todo o resto acontece por consequência. Então, é isso que é importante a gente pôr na nossa mente e na nossa consciência. Então, ele vai falando de vários casos, né, que todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que exprime. Quem leu aquele livro do André Luiz, eu não lembro agora, a Irmã Clara. A Irmã Clara, a hora que chega para livrar vou esquecer a pessoa, não estou que nem a Cris. Na hora que ela chega para tirar o obsessor, né, da moça,
o que ela faz? Ela começa a fazer uma oração toda sentida, né? Uma oração que o André Luiz se assustou, porque começa a mudar a cor no momento, né? As cores começam a mudar. E aí ele fala que ela começa a irradiar, e ela vai irradiando, 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 e aquele espírito trevoso que estava obsediando a moça, ele não consegue se livrar, como se diz, da boa influência da irmã Clara. E aí até ele vai se soltando da obsessão e tudo mais, e vai sendo guiado pela irmã Clara. E a irmã Clara explica, não adianta eu chegar e tentar arrancar o obsessor dela. Eu poderia atrapalhar psiquicamente os dois, porque eles já estavam conectados. Ela chamando por ele e ele clamando por vingança. Então, o que ela fez? Ela semeou entre os dois amor, muito amor. Ela transbordou amor através da oração. Então, essa conexão com o Pai foi tão forte que ela conseguiu anular aquela tentativa de obsessão que estava acontecendo. Eu não lembro o livro, nem vou tentar lembrar, mas a cena me marcou muito. Então, assim, quando eu penso em oração, eu penso naquilo, né? Quem dera um dia eu consiga fazer uma oração daquela forma. Então, ele vai falar aqui da hipócrita e tudo mais. Então, ou seja, é o que nós estamos conversando aqui há pouco. Mais uma pergunta que merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo adverso? Está vendo? Merece censura? Não, não merece censura. E por que não merece? Porque todos os credos religiosos devem ser respeitados. Você não está ungido em óleo santo para definir qual é a religião mais importante do planeta Terra. Lembrando que todas as religiões do planeta Terra, nenhuma delas foi criada por Deus. Todas elas foram criadas pelos homens. Tá certo? Ah, mas o cristianismo foi criado pelo Cristo. Não, foi criado pelo Paulo. O Paulo fez o cristianismo acontecer, porque Cristo era judeu. Ele não criou o cristianismo. Ele criou um punhado de exemplos para nós. Então, ou seja, se eu, vamos supor, por exemplo, na minha família, que minha esposa professasse outra religião que não é espírita, e aí eu e ela começasse a ter embate, eu, para evitar a briga, respeitosamente, começasse a frequentar a religião dela. O que não me impede de continuar lendo meus livros. Não tem nada de errado, né? Aonde eu vou orar, aonde eu vou me entregar para o Pai, não importa, né? Qualquer lugar no planeta Terra é abençoado para isso, desde que eu tenha um desejo sincero de fazê-lo. Então ele fala, nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. A minha intenção é boa? Então, está valendo. Não procede mal aquele que, assim o fazendo, só tendo em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize. Porque, então, falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, e ao dos homens. A Deus, não podendo agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear aplausos dos homens. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Isso é aquele negócio, é mais energia positiva, né? Quando mais pessoas se reúnem para fazer a oração, lógico, você acaba entrando em sintonia com seus irmãos, isso é ótimo. É desculpa para não orar? Não. Ah, eu estou sozinho, eu não vou fazer o evangelho lá. Não é desculpa, tá certo? Eu acho que você deveria fazer o evangelho lá exatamente porque você está sozinho. Exatamente para você começar a ser um exemplo positivo dentro da sua família, né? Então, é importante isso. Reunidos em comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos.
mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creias toda a vida que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele, o que eu acabei de falar, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Nunca, nunca usar como desculpa o outro para se interpor entre você e Deus. Lembre-se que nunca é entre você e o outro, é entre você e Deus sempre. Então, eu combinei com o pessoal da gente fazer um evangelho, não sei o que, não apareceu ninguém. Você não combinou? Combinou. Então, faça a sua parte. Quem vai te ouvir, quem não vai te ouvir, você não sabe quem que a espiritualidade trouxe naquela noite para te ouvir. Então, sua obrigação é fazer o que você combinou, né? Sempre lembre-se disso. Essa é a sua obrigação. E aí vem aqueles casos das pessoas que têm vida contemplativa. Aquela pessoa que não faz mais nada, exceto servir a Deus no mosteiro, no recolhimento e tudo mais. E aí? Isso é válido? Olha, não podemos condená-lo. Mas lembre-se que Deus nos colocou na Terra para nos relacionarmos com as pessoas. Quem é o outro? O outro é a manifestação de Deus em minha vida. Se o outro é manifestação de Deus em minha vida, na hora que eu me recolho para o claustro, o que acontece? Eu perco essa manifestação. Ela é muito importante. Então eu vou perder a encarnação? De jeito nenhum, você não vai perder a encarnação. Mas não é a mesma coisa, né? Então ele fala sobre isso. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam, tem perante Deus algum mérito, tem muito mérito. Não, pouco antes se é certo que não fazem o mal, também ou é que também não fazem o bem. E são inúteis. Eles são úteis para eles, né? São úteis no estudo deles. Demais, não fazer o bem já é um mal. Vocês lembram aquilo que nós falamos lá atrás? Que nós seremos chamados também à nossa responsabilidade, o mal que acontecerá devido a um bem que nós deixamos de fazer. Então, tem que tomar esse cuidado. É importante a gente prestar atenção nisso. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense. Olha que frase bacana. Ele quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense. Ou seja, é igual eu sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos, né? Aí eu vou viver única e exclusivamente em função de... Não, não é assim, né? É eu cuidar da família, eu estar junto da família, criando um ambiente harmônico na família, eu estou servindo a Deus, né? Quem passa todo o tempo, inclusive ele fala, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, nós vamos parar aqui, e na próxima nós vamos começar a prece, um dos instrumentos mais importantes e mais úteis para a gente usar no planeta, quando a gente está com problema, que eu brinco, de alinhamento dos chakras, né? Para que a gente possa nos alinhar e aí fazer uma adoração plena. Agradeço a presença de todos, principalmente das pessoas que vão me ouvir em outro momento, né? Que não só agora, e espero encontrá-los na terça-feira que vem. E que tenham todos um bom final de semana, lembrando que segunda-feira é dia das crianças. Libere a criança que ainda vive dentro de você, mas a criança pura, tá bom? Um grande abraço para vocês e até terça-feira. Muito obrigado pela presença.